Olá, alunos, tudo bem? Eu sou o Alex, professor de artes, e hoje a gente vai estar falando aí do Picasso, um grande ícone aí da história da arte, que revolucionou através do cubismo, né? E fez parte aí das vanguardas europeias, né? Então, vamos lá para o pequeno nome do Picasso, né? Então, o nome do Picasso é Pablo Diego José Francisco de Paula João Nepomuceno Maria de los Remédios Cipriano de la Santíssima Trindade Ruiz Picasso, né? Então é um nome bem grande, enorme mesmo, exatamente pelo fato ele ter nascido aí quase morto, natimorto no caso, e a família acabou colocando o nome de vários santos em homenagem, né? Por ele ter sobrevivido. Mas carinhosamente a gente chama de Pablo Picasso ou simplesmente como assinatura dele, apenas só Picasso, né? O Picasso, galera, ele foi um cara aí que participou aí das vanguardas europeias, que eu vou estar falando um pouco mais para frente para vocês. Mas vamos lá, o Picasso ele nasceu em Málaga, na Espanha, no dia 25 de outubro de 1881, certo? Ele é filho de Ruiz Blasco, né, um professor de história, história da arte, né? Apaixonado por a pintura. Então o Picasso já teve bastante influência do pai dele, né? Ele começou a pintar muito cedo, se eu não me engano, com 8, 9 anos de idade, Picasso já estava fazendo suas pinturas e com 13 ele já estava expondo já, né? Então o nome da mãe dele é Maria Picasso Lopes, né? Ainda menina, ele mostrou seu talento para a arte. Seus primeiros desenhos representavam tourada, né? Por ser um pintor espanhol, né? Então vamos lá. O Picasso ele foi seduzido, né? A partir do momento que ele cresceu, né, ele foi seduzido por Paris, influenciado pelo estilo impressionista, né? Passa a adotá-lo em suas obras. O que é um estilo impressionista? Um estilo impressionista são pinceladas curtas, pinceladas que são puras também. Por exemplo, se eu quiser uma tonalidade de verde, então eu vou dar uma pincelada de amarelo, vou dar uma pincelada de azul, e durante essa pincelada na própria tela, eu vou estar misturando esses dois pigmentos e formando a cor verde. Então, os pintores impressionistas se preocupavam bastante com isso. Então, Picasso ele teve bastante influência aí desses artistas, né? E ele foi um pintor impressionista também, assim como surrealista, se for contar, e principalmente ele é conhecido aí por ser um pintor cubista, né? Então, com a típica pincelada de pigmento puro, em vez suave, em vez de suaves modelagem, como na obra As Vendedoras de Flores, aí você pode identificar aí essa pintura que se encontra na Escócia, né, onde ele ganhou um prêmio relacionado a essa obra. E o Picasso ele tinha muita facilidade para pintura, né? Se você for contar, ele acabou ele fazia muito realismo, né? E conforme o tempo foi passando, ele foi desconstruindo isso daí. Assim como outros artistas que acabou fazendo sucesso exatamente porque saiu do tradicional, nessa coisa mais clássica, né? Então, o Picasso, ele saiu do comodismo de fazer realismo e ele ousou a pintar de uma forma mais peculiar, né? Então, continuando aqui. Então as pinturas A Pomba da Paz, Guernica, Le Demoiselle de Avignon são algumas de suas obras mais importantes. Foi um dos criadores do cubismo, um dos mais destacados movimentos da arte do século XX. Quando eu falo de cubismo, o cubismo ele faz parte das vanguardas europeias. Então temos lá o dadaísmo do Duchamp, surrealismo do Salvador Dalí, enfim, o impressionismo aí do próprio Renoir e de outros artistas. Então o Picasso ele fez parte desse movimento da vanguarda europeia que estava quebrando a arte tradicional. Então a partir do momento que ele junto com o Georges Braque quebrou meio que a arte tradicional também com esse movimento, ele acabou se destacando aí na história da arte, né? Então, em 1906, Pablo Picasso começou a trabalhar em tela, por exemplo, As Senhoritas de Avignon, né? A La Demoiselle. Então, em 1907, onde as formas geométricas eliminam a profundidade espacial. O que é profundidade espacial? A partir do momento que ele quebrou essa profundidade espacial, ele estava quebrando automaticamente a perspectiva. Então, a perspectiva não era usada nas pinturas do Picasso, certo? Diferente aí dos pintores renascentistas que usavam muito a perspectiva. O Picasso ele não usava, assim como também outro artista que eu posso estar citando para vocês, o próprio Cézanne. Cézanne não usava a perspectiva e entre outros, tá bom? Então, uma obra
com influência da arte tribal africana. Essa parte aí desse trecho dessa escrita é uma obra influenciada da tribal africana, é porque o Picasso, quando ele foi fazer a Senhorita de Avignon, ele desenhou duas moças com máscara africana, porque ele estava tendo uma influência, né, de pintura, escultura africana, porque estava rolando uma exposição exatamente nesse mesmo período onde ele fez essa obra. Então, foi o ponto de partida para a pesquisa e resultariam no cubismo, certo? Então, quando a gente fala a primeira obra cubista do Picasso, provavelmente foi essa, A Senhorita de Avignon. E não vai pensando que essa obra chegou e todo mundo já falou, nossa, que linda, é cubismo. Pelo contrário, depois de 3 anos que ela foi aceita aí como arte, né? Então, todos os pintores, eles passaram por esse processo de aceitação da sociedade, assim como até mesmo o próprio impressionismo, né, que demorou aí 30 anos para ser aceito. Então, que junto com Georges Braque, só continuando aqui o textinho, né, junto com Georges Braque, procurou novas respostas para a questão de retratar o mundo real e tridimensional em sua tela plana. Então, quando eu falo do cubismo, eu não posso deixar de lado o melhor amigo do Picasso, né, que é o Georges Braque. E os dois juntos construíram esse movimento aí do cubismo e ganharam muito dinheiro, né, pessoal? O Picasso, ele, pelo menos até o final da vida dele, e quando ele criou esse movimento junto com o Braque, ele ganhou muito, mas muito dinheiro. Querendo ou não, ele tinha uns contemporâneos dele, posso citar aí alguns artistas que trabalharam com ele, que pelo menos viveu no mesmo tempo que ele, que é o Modigliani, né? Tem até um filme do Modigliani que mostra o Picasso e os dois meio que competindo aí, né, na história da arte. Continuando, essa é a famosa obra, tá? As Senhoritas de Avignon, a La Demoiselle de Avignon. Eu queria que vocês notassem aí, primeiro a leitura da obra de arte. São 5 mulheres, 2 usam máscara, como eu falei para vocês, que ele estava com influência africana, né? Com essa questão da exposição que estava rolando na mesma época, né? Essas mulheres estão nuas, né? Na realidade são profissionais do sexo, né? Prostitutas, no caso. Tem a natureza morta. Na primeira versão, pessoal, né, se eu não me engano, ele tinha colocado um estudante e um marinheiro na primeira versão e ele acabou apagando, né? E deixou só as 5 mulheres aí meio que distorcida, meio que no ângulo assim, entendível, que dá para você entender o formato do corpo, o rosto, mas ao mesmo tempo desconstruído. Só citando aqui, eu queria que vocês reparassem no meio da tela, na parte inferior, onde tem uma natureza morta. Essa natureza morta faz parte da composição da obra, e no momento que o Picasso fez essa obra, ele foi muito criticado. Como eu disse para vocês, ela foi aceita depois de algum tempo, né, como uma forma aí de manifestação artística cubista, certo? Então, galerinha, essa obra é uma das mais importantes do Picasso, então vale a pena dar uma conferida, estudar melhor sobre ela, né? Eu tô dando apenas uma pequena pincelada aí na história da arte sobre esse pintor espanhol, né? E a fase azul, não tinha como eu pular essa parte, eu acho que é muito importante também. O Picasso, ele tinha um amigo chamado Casagemas. O Casagemas é esse rapaz que está do seu lado esquerdo da tela, abraçado com uma moça nua, né, no caso. O Casagemas, ele era apaixonado por essa moça, certo? E ele, apaixonado, enfim, ela não quis ter um relacionamento com ele, né, e ele acabou se suicidando. Isso daí deixou o Picasso muito triste, porque ele era o melhor amigo do Picasso, e os dois, quando viajaram bastante, enfim, e foi muito triste o que aconteceu. Então, a partir do momento que ele morreu, o Picasso, ele começou a pintar as pessoas de azul, certo? Então, para eternizar o Casagemas, o amigo dele, ele foi lá, fez essa pintura a óleo, né? E o nome da pintura se chama Vida, né? Em 1903 que ele concluiu essa pintura. Então se chama Vida porque mais ou menos ele quis eternizar o Casagemas com a moça, com esse amor platônico aí que ele tinha sobre essa francesa, né? Então a fase azul do Picasso foi uma fase na história da arte muito triste. Então toda vez quando citar alguma coisa sobre a fase azul, é a fase triste do Picasso. O azul é uma cor muito bonita,
né? Todo mundo geralmente gosta do azul, mas para o Picasso tinha essa questão de ser uma cor muito triste, tá bom? Diferente da fase rosa aí dele. A fase rosa já foi um momento na história da arte que ele foi muito feliz. E ele gostou muito, por quê? Porque ele começou a produzir, enfim, expor e ser reconhecido. Até mesmo ele teve uma apaixonite aí, né, na fase rosa dele, tá bom? Então, continuando aqui. Em 1936, durante a Guerra Civil Espanhola, os aviões alemães bombardearam a cidade de Basca, de Guernica. Picasso começa a pintar um enorme mural com estilo cubista, Guernica. A obra foi exibida no pavilhão espanhol, na Exposição Internacional de Paris, e encontra-se exposta no Museu Nacional de Arte Rainha Sofia em Madrid, certo? Em Paris. Então o que acontece? Só para vocês visualizar a obra. Então, Guernica é essa obra aí. Essa obra, galera, primeiro, como é que você identifica que é uma obra espanhola? Pelo fato do touro, na sua parte esquerda aí da telinha, tem um touro aí, e o touro, ele representa a Espanha. E como você pode ver, tem um formato triangular de uma senhora chorando a morte de um filho. O Picasso, ele era fã do Michelangelo. Então, a partir do momento que ele era fã do Michelangelo, ele pegou Pietà do Michelangelo, né, que é uma escultura muito famosa, né, e retratou ela na visão dele, né? Então, uma mulher chorando porque perdeu o filho através do bombardeio alemão que teve em Guernica, né? Na realidade, tudo aconteceu por causa de uma guerra civil espanhola, onde o general Franco foi lá e convidou a Alemanha nazista, né, para bombardear Guernica. Convidou também a própria Itália fascista na época para bombardear, mas a Itália não aceitou, e a Alemanha, como estava testando as bombas, foi lá e bombardeou essa cidade de Guernica. E o Picasso, a partir do momento que ele viu toda essa tragédia, pegou o recorte de jornal e transformou em esboço, e ele foi lá e acabou criando essa obra monocromática, a partir do momento que tem uma única tonalidade, uma única cor no caso, e foi criando essa escala tonal aí de degradê, vários tons de cinza e tudo mais. Eu queria que vocês observassem também na parte inferior da tela um soldado deitado, e a partir do momento que esse soldado está deitado, ele está com a espada quebrada, que representa a luta, tudo, e tem uma flor na mão dele que representa a esperança, né? E alguns estudiosos falam também que esse cavalo aí poderia ser o General Franco, né? Mas, enfim, são várias suposições sobre a obra do Picasso. Guernica e Las Senhoritas de Avignon são das obras mais importantes do pintor espanhol Picasso. Tudo bem? O Pablo Picasso, galera, ele veio a falecer na França no dia 8 de abril de 1973. Foi um cara que desfrutou, gozou de todas as riquezas que você pode imaginar. Ele cresceu muito como artista, causou bastante inveja, infelizmente, de outros artistas, e foi mulherengo na história da arte. Eu não posso deixar de citar essa parte também, mas enfim, eu acho que vale a pena vocês conferir aí um pouco mais sobre a história do Pablo Picasso, tá bom? Grande pintor cubista. Eu vou ficando por aqui, galera, e até breve, né? Um grande abraço e fica com Deus, e até mais.